Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais IHG em Foco. No vídeo de hoje, a galera do terceiro ano, com a ajuda do nosso professor de Geografia, Tinoco, apresentará a resolução de duas questões importantíssimas e bem legais, uma do Enem e uma da PUC. A questão do Enem se refere à industrialização brasileira e a da PUC do Rio de Janeiro fala sobre o período de crescimento da economia brasileira. Ficaram curiosos? Então continua assistindo o vídeo. Nós já temos aqui agora primeiro uma questão do Enem, que caiu no ano de 2012, e ela tem um texto que diz o seguinte: a partir dos anos 70, impõe-se o movimento de desconcentração da produção industrial, uma das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se mais complexa, estendendo-se sobretudo para novas áreas do Sul, para alguns pontos do Centro-Oeste e do Nordeste e do Norte. Aí o que ele quer saber aqui? A pergunta que ele faz é: um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrito no texto é, ou seja, que tipo de alteração ele está dizendo? Ele está se referindo ao desdobramento da produção industrial no Brasil. Mas primeiro vamos analisar qual a competência que ela se encaixa. Ao analisar essa questão, nós podemos perceber que ela se encaixa na competência 4, que diz o seguinte: ela tem o objetivo de entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, desenvolvimento do conhecimento e na vida social. E se encaixa na habilidade 17, que é de analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Então, ao analisar as alternativas para descobrir qual é o fator geográfico que contribuiu para, no caso do texto, a desconcentração da produção industrial, nós podemos dizer que a alternativa correta, ao olhar rapidamente, é a letra E, desenvolvimento do meio de comunicação. E por que seria essa a resposta correta? Porque o avanço da comunicação, juntamente com dos meios de transporte que estavam ocorrendo na época, possibilitou a fragmentação das empresas. E elas permaneceram com as suas sedes no Sudeste, né, que era o polo industrial na época, porém, com a internacionalização do território, as suas unidades de produção foram deslocadas para outras regiões brasileiras, com o objetivo de obter isenções fiscais e mão de obra mais barata, entre outros recursos econômicos. Por isso, ao analisar qual foi o fator geográfico que contribuiu para o desdobramento da produção industrial, ou seja, o desinchaço industrial que tinha em certas regiões e proliferou para outros estados do Brasil e outras regiões, foi principalmente essa questão do desenvolvimento dos meios de comunicação, porque com mais comunicação, as pessoas puderam conhecer melhor outros lugares e assim se instalar e proliferar a área industrial no Brasil. Então, para finalizar, nós temos aqui uma questão da PUC-Rio, que ela fala o seguinte: entre 1930 e 1980, o Brasil viveu intenso crescimento econômico, um crescimento baseado em um processo de substituição de importações. Bom, esse foi o texto de uma matéria, né, que foi publicado na Folha de São Paulo no ano de 2004. E o que ele quer saber dessa questão? Ele quer saber qual é a alternativa que não indica uma característica desse período de crescimento da economia brasileira entre 1930 e 1980. Bom, primeiro nós temos que pensar que, nesse período, o Brasil tinha um Estado intervencionista, já que, como vimos anteriormente, foi apenas a partir do governo de Collor, em 90, que o Estado passou a ser neoliberal. Então, ao analisar as alternativas, nós podemos analisar que a letra A, o Estado investia na criação de empresas estatais em setores considerados estratégicos, é uma característica do Estado intervencionista. Letra B, o Estado lançava a mão de sua capacidade de se endividar, tanto com credores internacionais quanto com credores nacionais. Também é uma característica do Estado intervencionista. Letra C, o Estado direcionava preferencialmente seus recursos para os detentores do capital, o que aumentava a concessão de renda, também intervencionista. E letra D, o modelo de desenvolvimento gerava uma estrutura produtiva competitiva graças à política de privatizações dos setores estatais. E para finalizar a letra E, o modelo criava planos e metas de produção e de construção de uma infraestrutura que envolvia empresas políticas e privadas, o que também é uma característica do Estado intervencionista. Então, ao analisar essas 5 opções, vimos que a única que não se encaixa uma característica intervencionista é a letra D, por causa da questão das privatizações, porque as privatizações só passaram a ocorrer a partir de 90, quando o Brasil começou a adotar práticas neoliberais. E por conta disso, a gente nessa questão precisou analisar qual o período histórico que estava se tratando e lembrar qual era o modelo do Estado na época. Como de 30 a 80 era um Estado intervencionista, e ele queria saber qual é a questão que não indica uma característica dessa época do tempo, né, dessa história do Brasil, a resposta foi a letra D, porque fala basicamente, principalmente, da questão de um Estado neoliberalista. E foi isso.